Glória a Deus pela sua vida. Você que está com a sua Bíblia aberta, 1 João 2,15, nós continuamos com o tema A Graça que Cura, parte 3. Eu creio que o Senhor tem nos ensinado algo, porque desde a queda o homem está numa dimensão e precisa sair daquela frequência e entrar na dimensão do Senhor. 1 Pedro 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Sente-se, queridos irmãos, amados, nós temos falado que espiritualmente nós somos retirados do império das trevas, que estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos transportados para o reino de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus. Então, espiritualmente, nós estamos assentados nas regiões celestiais, mas a nossa alma, por causa da queda, é muito influenciada por aquilo que nós vemos, sentimos pelo mundo visível. Agora, à medida que nós exercitarmos a nossa alma para ir para a dimensão do Espírito, nós começaremos a perceber quem nós somos no Espírito. Mas, aqui está dizendo, se eu e você, amados, não decidirmos no nosso coração sair do mundanismo, nós não conseguiremos perceber a realidade do que nós já somos. Agora imagine, Deus pega você morto lá no império das trevas, faz você sentar nas regiões celestiais, mas você não consegue perceber isso, porque a tua alma, a tua mente tem que ser renovada. À medida que a tua mente vai sendo renovada, você conseguirá perceber as realidades espirituais. Vamos falar sobre isso, é algo muito importante que nós vamos ouvir nessa noite. Quando nós decidimos, irmãos, romper com o mundanismo, o mundanismo é avareza, é mágoa, é preguiça. Quando nós decidimos, eu vou ser uma pessoa espiritual, eu vou para a dimensão da glória de Deus, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou ser uma pessoa generosa, eu vou passar aquilo que é de Deus para as pessoas. Quando você decide isso, você está rompendo com este mal aqui. Olha o que diz 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem nada que há no mundo. Quando uma pessoa em Adão, ela era mundana, ela pensava de acordo com a queda. Agora, quando nós começamos a renovar a nossa mente, nós começaremos a pensar em linha com a palavra de Deus e vamos vencer a frequência do engano, a frequência da serpente, que é o mundanismo. A palavra de Deus diz que quando você e eu decidimos, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou ser uma pessoa generosa, você começa a escapar da frequência dos efeitos da queda e começa a entrar na cura e na abundância. E isto começa numa decisão no coração. As Escrituras revelam uma necessidade e nós decidimos, eu vou fazer isso. Quando você ouve a palavra e diz, eu decido que vou fazer isso, Deus começa a cooperar com você. Veja bem, voluntariamente, espontaneamente, você se conecta ao Deus de amor, se conecta ao Deus de amor. Pai, eu vou andar contigo, eu vou viver para a tua glória, e eu vou levar às pessoas aquilo que é do Senhor. Eu vou derramar na vida das pessoas a sua sabedoria, a sua graça, a sua unção. Eu vou levar até as pessoas aquilo que é do Senhor. Quando você toma essa atitude, você vai começar, sabe que a alegria do Senhor é a tua força. O Espírito começa a se agradar. Olha ali uma pessoa reta, através desta pessoa está a minha intenção, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. As pessoas vivem para a sua carnalidade e mundanismo, mas quando alguém diz assim, eu vou viver para Deus, para a glória de Deus, Deus encontra naquela pessoa um canal, e aí ele vai começar a operar. Veja bem, não basta que eu e você tenhamos sido colocados na dimensão
espiritual. Aonde que eu e você estamos? Assentado nas regiões celestiais em Cristo. Não basta que eu e você estejamos assentados nas regiões celestiais. É preciso que eu e você tenhamos os olhos abertos para perceber que estamos assentados nas regiões celestiais. Quando nós começamos a levar Deus a sério, Deus começa a abrir os nossos olhos e começamos a perceber que estamos assentados nas regiões celestiais. Quando você começar a andar na dimensão do Espírito, você vai começar a perceber que isso está em você. Veja, Deus está em você, você está em Deus. Deus habita em você e a tua vida está escondida em Deus. Olha que coisa tremenda, amados. Em Abacuque capítulo 3 diz: Ele me fará andar nos lugares altos. Abacuque 3. Nós fomos colocados nas regiões celestiais. Agora precisamos aprender a andar nas regiões celestiais e falar nas dimensões celestiais. Quando você percebe que está nas dimensões espirituais, você ora como quem tem autoridade. Você ora como quem está sentado à direita de Cristo. Veja bem, somente aos poucos, preste bem atenção, somente aos poucos, a realidade de quem você é, a realidade do que você tem, do que você pode, vai sendo revelado. Eu vou viver para a glória de Deus. Deus começa a revelar quem você é, o que você tem e o que você pode. Uma coisa tremenda, amados. Quando Deus começa a abrir os nossos olhos, Ele começa a mostrar para nós que aquilo que nós somos em Cristo e aquilo que Cristo é em nós está disponível. Veja bem, Deus não está longe de você. Na Bíblia Viva, Romanos 10, 9 e 10, diz assim: Ele está tão perto de você como as batidas do teu coração e a tua respiração. O homem, pela queda, ele vê Deus longe, mas Deus vai habitar em nós, e nós estamos assentados nos regiões celestiais. Quando nós começamos a andar com Deus pela graça, Ele começa a abrir os nossos olhos, e começamos a perceber que o que nós somos em Cristo, e que em Cristo é em nós, está disponível para ser aplicado na vida das pessoas. Aquilo que você tem em Cristo, que você é em Cristo, e o que você pode em Cristo, está disponível, não está escondido. Não está escondido. Aquilo que Deus te deu está pronto para fluir nas circunstâncias. Olha só. O Salmo 41, versículo 12, diz que Deus é que nos mantém puros pelo sangue e nos coloca na sua presença. Salmo 41, 12. É Deus que nos mantém íntegros pelo sangue e nos coloca na sua presença. Agora veja bem, com a tua carne, com os teus olhos físicos, você vê os efeitos da queda. 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Agora veja bem, por vista, você vê o problema. Por vista, você vê a doença. Por vista, você vê o desemprego. Por vista, você vê aquele teu familiar nas drogas. É importante agora compreender que você vai escapar da frequência de vista através da fé. Quando Deus começar a revelar quem você é em Cristo, quem Cristo é em você, que Deus começar a revelar que você está sentado nas regiões celestiais, e o que você tem nele está disponível, você vai começar a ver que o que você está vendo no visível não te engana. Não me engane, diabo, que eu estou endividado. Eu sou próspero. Você pode estar vendo com os olhos físicos, tocando, mas você não leva em conta.
diz que Abraão não levou em conta o seu corpo amortecido, nem o ventre estéril de sua esposa. Ele diz, isso que eu estou vendo não significa nada, mas Deus está comigo. Veja, que coisa linda, irmãos. Olha só, a Bíblia diz em João 7,24, não julgueis pela aparência, mas julgueis pela reta justiça. Aquilo que você está vendo no visível, Jesus já venceu, e você já venceu. Aquilo que está no visível ali é a aparência. Aqui em João 7,24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas pela reta justiça. O que é reta justiça? Lá na cruz Jesus diz, está consumado. Ele venceu aquilo. E você já venceu. Agora veja bem. Veja-se agora. Você não pode ver. Porque o reino de Deus nós não vemos. Ele é revelado aos humildes. Deus pegou você do império das trevas e fez sentar nas regiões celestiais. Agora, se você começa a viver para a glória de Deus, Deus vai começar a mostrar você nas regiões celestiais. E você vai começar a perceber que está nas regiões celestiais. Você vai orar como quem está nas regiões celestiais. E aí você toma daquilo que é das regiões celestiais e aplica no seu problema. É assim que Jesus fazia. Eu vim do meu Pai. Eu sempre faço a vontade dele. Então quando ele via alguém cego, ele punha barro e dizia, enxerga. Porque ele pegava da onde ele é. Da onde nós estamos, lá no céu não tem doença. Lá no céu não tem escravidão no pecado. Não tem dívida, não tem desemprego. Da onde nós estamos só há prosperidade, santidade e saúde. Agora, quando nós começamos a andar com Deus, nós vemos que isso está disponível. Deus não brinca de esconde-esconde. Ele vai nos ensinar, ele diz no Salmo 16, que ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele vai nos ensinar a tomar da dispensa de Deus e aplicar na história para a glória dele. Quem é o nosso modelo? É Jesus. Em 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus e que nós devemos ser fiéis. Dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1. O que é dispenseiro? É aquele que cuida da casa e vê, está faltando macarrão. Ele vai lá na dispensa e pega e traz para a família. O dispenseiro dos mistérios de Deus significa que tudo aquilo que está faltando no visível está sobrando na dispensa de Deus. Deus nunca permite que haja uma necessidade sem que ele já tenha suprido aquela necessidade. Jeová Jiré. Quando Deus colocou aquele povo no deserto, ele era responsável. E antes daquele povo ter sede, a água já existia. Antes daquele povo ter fome, o maná já existia. Quer dizer, tudo que você precisa já existe. E aonde está? Nas regiões celestes. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós já fomos abençoados aonde? No visível? Por vista? Não. Veja lá Efésios 1:3. Nós fomos abençoados nas regiões celestes, na dispensa de Deus, no Espírito, aonde você está sentado nas regiões celestiais. No teu Espírito está toda a provisão, toda a resposta, porque o teu Espírito, o Espírito de Deus é um só. 1 Coríntios 6:17. Agora veja bem, o que foi que Pedro e João disseram? Atos 3:6. Sabe o que Pedro e João disse? O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele tomou daquilo que ele tinha. Ele tinha a unção de Deus, a presença de Deus para curar enfermos. Agora uma coisa tremenda. Todo mundo que recebe Jesus tem essa unção. Mas Pedro e João percebiam essa unção e liberavam essa unção. Há uma diferença. Há uma diferença de você ter uma unção para curar enfermos e você perceber que isso está disponível e falar como quem está nas regiões celestiais e dizer, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Veja, ele via que no espírito dele estava o Espírito do Senhor, ele era o dispenseiro dos mistérios de Cristo e o que ele precisava ele tinha. O que é ser bem-aventurado? O que é ser um salvo? É ter tudo que precisa. Porque eu não serei um salvo se alguma área não for salva. Se alguma área o diabo está reinando, Jesus não está reinando. Então o que é a vida abundante? É você ter o que você precisa
saber que tem o que você precisa e manifestar isso no vizinho. Esta é a vida abundante. Rios fluirão do seu ventre. Então corre do rio de Deus, Ezequiel 47:7, um rio. Esse rio passa pelo meu ventre e tudo que essas águas tocar, sarará. Ezequiel 47:7. Esse rio que flui do nosso coração sai pela nossa boca. É o rio de Deus. Quando Pedro e João disseram: o que eu tenho, não é o que eu não tenho ou gostaria de ter, o que eu tenho, aqui comigo, ó, disponível. Se eu digo, eu tenho 10 reais, ó, eu tenho aqui na minha mão, disponível, aqui agora eu posso utilizá-lo, ele está disponível. Se ele não está disponível, eu não tenho, é uma ilusão. Ó, irmãos, olha o carro que eu tenho. Você está com problema mental? Estou vendo carro nenhum aí. Não, eu tenho. Você está com problema. Se algo que você tem que estar disponível, tem que ser real e tem que ser algo que você pode utilizar aqui e agora. Amém, irmãos? Só Deus que abre os nossos olhos para ver que nas regiões celestiais o que nós somos, nós tomamos o que nós somos em Cristo e tomamos o que Cristo é em nós e aplicamos sobre as circunstâncias e Ele vai reinar naquelas circunstâncias. Nós tomamos de Jeová Rafá na força do Senhor e aplicamos sobre a doença. Quem é que vai ficar em pé? O gigante ou Davi? Veja bem, outro dia eu disse que Davi, ele pegou toda a sua força. Ele não pegou a pedra e fez assim: cai gigante. Não, ele girou a funda com toda a sua força. Toda a sua força. Mas aquela pedra não foi na força de Davi, foi na força do Senhor. Quando eu digo em nome de Jesus, não é a minha força que vai curar enfermos, é a unção de Deus que vai na força de Deus contra aquela enfermidade. E a força de Deus, ela é indestrutível, ela é onipotente. Isaías 43:13 diz assim: operando eu, quem impedirá? Quando você diz em nome de Jesus, a Bíblia diz assim, ó, na sua mão, ali está o esconderijo da força. O Espírito do Senhor está esperando você dizer e impor as mãos. O Espírito está preparado. Aí você, como um cidadão do céu, um embaixador celestial, você diz assim, ó, em nome de Jesus. Então o Espírito do Senhor vai se mover através da sua vida. E Isaías 19:22 diz que o Espírito do Senhor se move através das nossas orações. Então o Espírito se movia, certo? Estava ali parado, ó, sobre a face das águas. Quando a palavra foi dita, o Espírito se moveu e criou. Então o Espírito, ele se move quando a palavra é dita. Mas veja bem, a palavra daquele que anda com Deus e para a glória de Deus. Senão, não. Você pode dizer em nome de Jesus, como os filhos de Seva disseram, não vai acontecer nada. Se você não tem vida com Deus, não haverá poder nas tuas palavras. O Espírito não se move com as tuas palavras. E se você não tiver vida com Deus, você fala, mas você não consegue crer. A Bíblia diz, se você disser e não duvidar no seu coração. Marcos 11:23-24. Marcos 11:23-24. Agora, quem não anda com Deus, ele fala e ele duvida. Por que ele duvida? Porque desde a queda, o homem está na frequência do espírito do erro. Somente quando ele renova a mente que ele entra na dimensão da fé. O homem está na dimensão do não consigo, não posso, é difícil. Essa é a dimensão do cativeiro. E quando nós começamos a renovar a nossa mente pela palavra, nós saímos da frequência do diabo e entramos na frequência de Deus, e a gente fala e consegue crer. Você fala e o teu coração não duvida. Aí está o milagre. Como é que isso acontece? Aos poucos. É um processo. À medida que Deus vai renovando a tua mente e vai ganhando o seu coração, você consegue dizer, como Pedro disse. Pega lá Atos 3:6 e chega diante do aleijado e fala assim, aqui ó, Atos 3:6. Em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele não vai levantar. Porque você não está vendo o que Pedro e João estavam vendo quando ele falou. A vida que Pedro e João tinham com o Senhor, fluiu junto com as suas palavras. Não é você pegar Atos 3:6 e dizer assim pro aleijado, ó aqui, Atos 3:6. O que eu tenho,
eu te dou, levanta e anda. Ele levanta, pá, cai. Por quê? Porque o Senhor conseguiu trabalhar no coração deles e revelar-se a eles, como Ele está fazendo conosco, amém? Então veja só, você só vai perceber aos poucos, na exata medida em que você viver para a glória de Deus e se apegar no Senhor. Cada dia vai renovando a sua mente pela palavra, o Senhor vai ganhando espaço, Ele vai revelar que Ele é com você. Ele vai revelar que a unção dele está disponível. E quando isso acontecer, você vai saber. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que pela fé sabemos. Tem coisa, irmão, que você não sabe senão por revelação, é mistério. Mistério é aquilo que você não sabe senão por revelação. Por exemplo, você está na igreja e fala para o irmão assim: quem quer receber Jesus? Ele levanta a mão e recebe Jesus. Jesus entra nele. Entra o quê? Um pedaço do Espírito? Não, Deus não dá o Espírito de medida. O Espírito Santo vai habitar nele. O mesmo Espírito que está com o pastor Daniel entra na pessoa que recebe Jesus agora. O mesmo Espírito. Só que como o irmão Daniel já andou com Deus, teve experiência com Deus, ele ora com fé. A pessoa que recebeu Jesus, ela não sabe, ela recebeu uma vez. Agora, somente andando com Deus é que ela vai um dia perceber quem é esse Jesus que vai habitar nela. E aí ela vai orar com fé. Quando Deus revelar quem é aquele que habita em mim, aonde eu estou assentado, quer dizer, quando o Senhor começa a descortinar, porque os segredos de Deus é para quem? Leia no Salmo 25:14. Os segredos de Deus é para os seus amigos íntimos. Você conta os segredos para você no meio da rua? Está no meio da 15? Vem cá, fulana. O que foi? Eu quero abrir meu coração, contar os meus segredos. Eu quero saber teus segredos. Irmão, segredo você não conta para todo mundo. O segredo você conta para quem é teu amigo íntimo. Quem é teu amigo íntimo? Aquele que investe tempo conversando com você. Ninguém vai ser amigo íntimo de uma pessoa que só conversa de 15 em 15 dias. Oi, acho que vai chover, né? Chegou meu ônibus. Você não consegue ser íntimo de uma pessoa sem comunicação, sem comunhão, sem andar junto. Para você ter intimidade, você tem que ter uma comunhão, comunicação. E para chegar à intimidade, porque veja o medo de Satanás. Comunhão gera intimidade. Intimidade gera revelação. Revelação gera oração da fé. A oração da fé manda no visível. Ao medo do diabo. Por isso ele procura desesperadamente o quê? Dar certos presentinhos. Coloca preguiça. Por que você vai na igreja hoje? Está garoando. Para que ler a Bíblia? Você está sem óculos. Para que você vai orar agora? Se Deus já sabe o que você quer. Porque o diabo sabe que se você exercitar a comunhão, Deus vai se revelar a você e vai sarar a sua fé. A Bíblia diz lá em Lucas 22 assim, ó: o espírito está pronto, a carne está fraca, orai para que não venham cair em tentação. O que o diabo sabe é que se eu e você orarmos, ele não vai ter chance na nossa vida. Então qual o principal inimigo do diabo? A nossa comunicação com Deus. Por isso é que ele fará de tudo para que você não ore. A hora que você vai orar te dá uma preguiça, um coati. A hora que você vai orar tem um jogo do Palmeiras. Hoje não vai dar para me orar porque hoje tem que ver o Palmeiras. A hora que você vai orar, aquela vizinha chata, eu quero contar as fofocas aí para você. Por quê? Porque se você ler a Bíblia e não orar, vai ser algo mental, não vai ser algo espiritual, não vai ser algo revelado. É quando eu oro, o que eu ouço e estudo, é que Deus revela. 1 Coríntios 4:5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Então o diabo sabe. Se você for fazer um estudo com os pastores que já caíram, os irmãos que já caíram, às vezes querem recuperar pastores que caíram em pecados, e pergunta a vida de oração dessas pessoas. Há muito tempo elas não estavam orando, e se estavam orando era uma oração sem fé, uma oração religiosa. Uma vez, pastor Daniel, nós reunimos vários irmãos de várias igrejas, tipo uma reunião interdenominacional. Então tinha vários irmãos, e tinha um irmãozinho de uma igreja pentecostal aí. E então nós demos as mãos e esse irmãozinho chegou a vez de ele orar. Eu orava um pouco, ele orava, o outro, cada um orava um pouquinho. Quando um orava, os outros concordavam.
Aí eu orei, né? Ó Deus, seja que nessa reunião, opera, meu Pai, que nós possamos ser edificados a sair daqui. Aí chegou o irmãozinho, esse pentecostal. Meu Deus, agora! Que isso, meu Pai? Falei, irmão, fala comigo, vamos conversar. Deus está longe, né? Ele está muito longe. Você percebe Deus? Não. Porque você está orando assim, porque eu estou desesperado. Tanto grito, tanto desespero, não estava percebendo a Deus, não estava com fé, e era uma oração religiosa ensinada, que se ele gritasse, quem sabe o Deus está tão longe de escutar. Você está vendo? Como a religião ela é burra? Que adiantava tudo, só ia doer a garganta dele, a laringe. Porque não precisa gritar, Deus não é surdo. Deus habita no seu coração. Não é? Aí veja só, irmãos. O homem está preso às aparências. Por exemplo, eu digo para você assim: o Senhor é teu pastor, não te faltará. Você fala, ai que bonito pastor. Aí vem o talão da luz dizendo assim, vou cortar. O que você vai acreditar mais? Na promessa de Deus ou no talão que está ali na tua frente? A tendência da queda é nós cremos no que nós vemos e ouvimos. Só o milagre da graça nos fará crer nas realidades espirituais. Se eu e você chegasse diante daquele aleijado lá do Portão Formosa, a gente dizia assim, tá torto mesmo o osso dele. Gastou bastante, e ó, retorceu, e já não tem carne. Você pode ver aqui, a gente tirar um raio-x, dá para perceber que esse osso aqui atrofiou. E o pé dele assim já está meio torto, não consegue mais. E analisando direito, nem com muita pomada, essas escarras aí que está no bumbum dele não sara mais. Pensando bem, este homem, vou dar uma moeda para ele. Pedro e João chega assim e fala, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Quando ele fala isso, cria-se carne. Os ossos voltam para o lugar, as feridas desaparecem. Aquilo que nós estamos vendo, Pedro e João não estavam vendo. Nós estávamos vendo a perna torcida. Pedro e João estavam vendo que Deus era com ele. O que eu tenho, eu te dou. O que Pedro e João estavam vendo? O Senhor é comigo. Se eu falar, ele vai se mover. Está disponível, está fácil. Ele flui junto com a minha voz. Basta eu falar, esse homem levanta. Veja aonde Deus pode levar eu e você. Ele nos levará a ver o que realmente somos, aonde realmente estamos e o que realmente podemos. Paulo orando, ele orava, diz, 3 vezes me coloco de joelho, ele diz. Efésios 1, do 16 ao 19. Oro para que Deus abra os seus olhos e dê sabedoria e revelação, para que vocês saibam quem vocês são, o que vocês têm e o que vocês podem em Cristo. Ele diz, eu não cesso, noite e dia, eu dobro os meus joelhos e oro ao Deus do céu, para que Ele vos dê espírito, sabedoria e revelação. Porque se você vê quem você realmente é, não tem quem segura você. Porque você é um mais que vencedor. Você é um assentado nas gerações cristianas. Porque, irmãos, todo mundo que recebe Jesus, recebe o dom de curar enfermos. É ou não é? A Bíblia não diz em Marcos 16, que esses sinais seguirão todos que creem? Todos que creem incluem todos, amém? Todos, quem sabe a palavra todos quer dizer todos, sabia? Sabia que todos quer dizer todos, todos sem exceção? Agora, quantos que receberam Jesus e que têm fé para curar enfermo? Se você falar assim, numa igreja, irmão, quem crê que Jesus cura? Todo mundo levanta a mão. É ou não é? Aí você pega uma pessoa de cadeira de roda, coloca aqui e fala assim, então vem aqui, põe a mão nele e faz ele entrar. Pastor, eu não. Creio, mas não creio. Eu sou um crente ateu. Eu creio, mas a minha fé é morta, porque ela não tem obras. A minha fé é uma fé poética, por quê? Porque eu creio, mas a minha fé não faz nada. Eu creio, mas esse crer não significa absolutamente nada. É a mesma coisa que falar que eu creio num cavalo com chifre, unicórnio. A você crer. É um crer tipo assim, din, faço assim com o dedo, a vida muda. É assim, crer. Eu creio que se der 3 pulinhos, seu longuinho faz aparecer não sei o que lá.
Não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, quando andamos com Deus, a nossa fé ela é ativada, vivificada, liberada. Aí você vai ter o quê? Uma fé que traz glória para o Senhor. Obras maiores fará. Quem crê? Vale a pena, irmãos. Quando você começa a se ver em Cristo, você vai aplicar aquilo sobre as circunstâncias. Se você sabe que em Cristo você é saudável, eu tomo agora do que eu sou em Cristo, do que Cristo é em mim, e aplico sobre o meu corpo agora. O meu corpo, Jesus na cruz me deu não apenas o céu, Ele me deu o domínio do pecado, da doença, do meu corpo, da minha carne. O meu corpo está em sujeição e deve obediência. Se eu falar, o meu corpo deve obediência à minha oração. Corpo, ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus comece a sarar. E aí você começa a orar assim, você está espezinhando o diabo, sabe por quê? A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de você. Você começa a tacar fogo, ele fala, aqui não dá para me ficar, porque estou sendo resistido. No outro lá eu entro e fico. A pessoa só chora e fica em depressão. Mas nesse aqui ele fica pondo a mão, tacando óleo na testa, ele sai em nome de Jesus, eu te declaro curado, corpo começa a restaurar. Essa pessoa fica bombardeando a doença. Ela não aceita pacificamente, ela não é conformada, ela resiste à doença. Ela resiste à falta de dinheiro, ela resiste ao pecado, ela resiste à tentação. Esta é a fé do Filho de Deus. É uma fé ativa, uma fé que tem obras. Você crê nisso, amados? Deus estava com Moisés, e a presença e o poder disponível de Deus, a presença e o poder disponível de Deus faziam que Moisés não fosse envergonhado. Agora imagine, Moisés chega lá diante de Faraó e fala assim, olha, eu vou fazer essa água em sangue, hein? Vou fazer, hein? Ó, vou fazer, hein? E não está funcionando. Água, vira sangue. Vamos. Ai, agora. Que feio, Moisés. Não, eu vou tentar de novo agora. Água, vira sangue. Amanhã eu volto aqui, eu vou tentar de novo, hein? Irmãos, a presença e o poder de Deus estavam disponíveis, Moisés podia contar com ele e não iria falhar. Se Deus não estiver com você, a presença e o poder dele, nós seremos envergonhados. Agora vamos ver, Salmo 23:6, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia serão comigo todos os dias da minha vida. Mateus 28:20, eis que estarei com vocês todos os dias até o final. Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. Espera aí, Moisés disse, Deus sempre está comigo, a sua presença e o seu poder estão disponíveis. O que Pedro e João disseram? O que eu tenho eu te dou. Levante e anda. O poder de Deus estava disponível. Se o poder de Deus não confirmasse, Pedro e João seriam envergonhados. Mas Pedro e João foram fazer aquilo porque Deus mandou. Foi Deus que disse em Mateus 10:8, curai os enfermos, não foi? E quando você vai fazer o que Deus mandou para a glória dele em comunhão com ele, ele está comprometido em confirmar. Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo confirmava todas as palavras e os atos de fé dos apóstolos. Agora, você crê que esse poder está disponível e que se você falar, isso vai ser liberado? Porque Pedro e João dissessem, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ai, não funcionou, não deu certo, mas valeu a tentativa, né, Pedrão? Sabe fazer, né? Está disponível, está pronto. Deus quer se mover mais do que você quer liberá-lo. O Espírito de Deus quer muito mais curar essa pessoa do que você quando põe a mão. Deus está muito mais interessado, porque foi Ele que te enviou. Foi Ele que enviou Moisés, foi Ele que enviou você. Quando você semeia profeticamente, Ele confirma, porque Ele é a fonte.
Não tente entender como, porque às vezes existe milagres que acontecem instantâneo. Existem milagres que você semeia e aquela semente vai germinar. Aí você fica entendendo. Em nome de Jesus, alimento venha para minha despensa, que está faltando alimento. Deus diz que o Senhor é meu pastor, não faltará. Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 9, que sempre haveria de sobra tudo. Aí você fica pensando assim, como é que ele vai fazer para trazer esse alimento aqui? Através de quem? Quem será a pessoa? Qual será o canal? Que jeito será? Qual vai ser a pessoa? Como é que vai ser isso aí que Deus vai fazer? Mas quem será que tua fé vai ficar enfraquecida? Se você ficar tentando entender, você falou, agora Deus vai confirmar. Porque essa é a parte dele. Não fique tentando entender. Diga, eu falei e a palavra que eu falei não volta vazia, porque é a palavra de Deus, infalivelmente. Se não sarar instantaneamente, vai sarar naquela semana. Mas vai sarar, porque o que eu declarar, o que eu decretar, em nome de Jesus, é Deus falando. Naquela hora não será a voz, mas será o Espírito Santo. Para terminar essa mensagem, uma coisa. Decida no teu coração, Deus não mente. Você tem que decidir, Deus falou. Em Hebreus 6 diz assim, por duas coisas imutáveis, Hebreus 6,18, Deus jurou e Deus prometeu, por essas duas coisas, você tem segurança, Deus não mente, o que Ele falou, Ele não volta atrás, e eu não volto atrás. Eles imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, Deus não volta atrás, eu não volto atrás, eu ponho a mão de que o nome de Jesus está curado, eu não volto atrás, Deus não volta atrás. Decida, Deus não mente. O que Ele falou é certo e seguro, é límpido. Agora, para finalizar essa breve mensagem, foi tão curtinha, né? Olha só. Para você ter essa vida, você precisa não apenas andar com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, semeando na vida dos perdidos. Não basta você viver para a glória de Deus, tem que aprender uma coisa. Você tem que morrer para a sua glória. Você tem que viver para Deus e não viver para a sua carne. Essas duas coisas. Não adianta você falar assim, eu vou andar com Deus, eu vou ser uma pessoa cheia de Espírito Santo, eu vou fazer milagre. Se você não entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, e que você não vai viver para a tua glória, não vai fazer isso para ganhar dinheiro, não vai fazer isso para receber aplausos dos outros, se você não morrer para o teu ego, não vai funcionar. Olha o que diz Colossenses 3, 1 ao 3. Colossenses 3. Se portanto fosse citado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado desde de Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não das que estão sobre a terra. Pois que morreste, eu morri para a minha carne, eu morri para a vanglória, eu morri para a avareza, eu morri para as tentações, eu morri para a minha carne. Eu não vivo mais para a minha glória, nem para o que as pessoas pensam, nem para ganhar dinheiro, eu vivo para Deus. Já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Mortificai, pois, agora a fornicação, a imundícia, a paixão, a má concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Estou morto para os prazeres deste mundo. Estou morto para a vanglória, estou morto para os convites e as seduções de Satanás. Você precisa estar vivo para Deus e morto para o diabo, para que o poder comece a crescer na sua vida e aparecer. Porque tem gente, irmão, que Deus começa a operar na vida dele, ele começa a achar que é o tal, que ele é o melhor pastor do mundo, e que as outras igrejas não têm poder, só ele tem poder, só a placa dele que tem poder, e só ele que é ungido, e começa a querer ganhar dinheiro com as suas pregações, e acabou, a glória de Deus se vai. Se por um lado precisamos viver para a glória de Deus, por outro lado não podemos viver para a nossa carnalidade. Romanos 4,10 é o último versículo que eu vou ler nessa noite para nós orarmos. Diz: levando sempre no corpo a mortificação de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta no nosso corpo. Por que, queridos? Isso aqui eu vou falar semana que vem, nós vamos continuar. Olha, preste atenção, é a última parte que eu quero falar. Porque muitas vezes a vida de Cristo não se manifesta nas pessoas,
porque elas não morreram para a sua carne. Elas estão ali, mas ainda vivem para os seus ídolos, para o seu mundanismo, para as suas paixões, para as suas mentiras, para as suas fofocas. Então, enquanto eu viver para a minha carne, sabe como acontece? Vamos dar um exemplo, irmãos. Tem um rio que flui do seu espírito. Aí tem uma casca. Rosana, tem uma casca. E aquele rio não pode passar para fora e vir para a história. Então o espírito está dentro, mas está aprisionado. Não há liberação do espírito. Porque o espírito está ali dentro, mas ele não pode fluir. Por quê? Carnalidade. A carnalidade impede a vida de Deus. Agora, quando eu morro, a vida de Deus começa a fluir. Quando eu morro para as coisas deste mundo, para a idolatria, para o fanatismo, para a carnalidade, para os convites de Satanás, quando eu decido, nessa noite, eu decido morrer para o pecado, para o mundanismo, para tudo aquilo que é do diabo. Quando você decide morrer para o pecado, e quando você decide viver para a glória de Deus, você começa a crescer, você começa a perceber quem você é em Cristo, onde você está sentado. É com esses que vai brotar a revelação, os humildes. Nessa noite diga: Senhor, eu quero romper com tudo aquilo que é do diabo. Se há algo na minha vida que eu penso que é inocente, não dá nada, porque os crentes carnais dizem: não, Japa, não dá nada, o que tem? Deus é amor, está na graça, pode continuar fazendo isso aí, sem não dá nada. Não dá nada, simplesmente não deixará você dizer: em nome de Jesus, levanta ele. Só isso. O mundanismo, pastor Daniel, ele não faz nada, ele só impede a pessoa de ter revelação, só isso. O carnal não terá revelação. E o diabo prende as pessoas nesses presentinhos. Fica aqui, nessa torcida pelo futebol aqui, fica aqui, fica aqui, amando as novelas aqui, fica aqui, na paixão, na mentira, fica aqui, não dá nada. E aí olha a vida dessas pessoas. Tem isso aqui? Não tem. Você quer ser como elas? Então haja como elas. Você quer viver uma vida vazia, religiosa? Os fariseus falavam de religião, mas não tinha nada na vida deles. Era tão diferente de Jesus, não é verdade, amados? Agora, não tinha virtude, só blá 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 blá. Mas aqueles que andam com Deus, Daniel 11:32, se tornarão fortes e realizarão prodígios. Vale a pena romper com tudo que é do diabo. Quando Sansão tinha rompido com o diabo, ele vencia todas as batalhas. O dia que ele começou a se misturar com as coisas do diabo, Sansão ficou cego, perdeu a visão e ficou girando em círculo que nem um jumento, o príncipe de Israel fazendo um trabalho de um jumento. É isso que o diabo está fazendo com os crentes carnais, cegos e girando em círculo como um jumento. Mas se eu e você dissermos: eu vou ser um cristão cheio de Espírito Santo, eu vou viver para a glória de Deus, e pai, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o pastor Carlinhos diga, não importa o que o irmão fulano diga, eu quero que o Senhor revela para mim. Se tem algo na minha vida que está impedindo isso, se tem algo na minha vida que entristece o Espírito Santo, se tem algo que eu penso que não dá nada, se tem algo que eu penso que tudo bem, mas que o Senhor está dizendo que isso está impedindo o teu fluir, me mostra que eu vou renunciar com oração e jejum. Eu vou renunciar. Eles vão me chamar de fanático, de doido. Também sou evangélico, não precisa de tudo isso. O que é isso? Precisa. Mas você sabe o que você quer. Você não vai para a zona dos outros. Você não vai para a cabeça dos outros. Você sabe muito bem que o teu modelo é Jesus. Você sabe. Não, vamos conosco. Quer ter o mesmo destino deles? Então viva como eles. Mas se você quer ser como Jesus, entende? Se você quer ser como Jesus, há certas coisas que precisam sair para que ele consiga fluir. Que a casca sai, a unção flui. Às vezes essa casca é o que você diz: isso aqui não está nada, uma fofoquinha santa. A Bíblia diz que a fofoca ela é o suficiente para a pessoa estar tão contaminada que você não deve nem comer com ela e nem ter intimidade com ela. Mas tem gente que gosta de uma fofoca, e a fofoca dá um prazer, só que esse prazer custa o quê? Não fluirá. De uma boca amarga não fluirá o doce. Enquanto não rompermos com Satanás, haverá uma casca
você ora e não acontece nada. Isaías 59 diz, há uma cortina, Deus não ouve, Deus não responde, não porque Ele está surdo, mas que os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. E pecado não é uma coisa óbvia, porque o pecado não diz, pecado, é uma coisa inocente. Em Tiago 5 diz assim, Tiago 5 diz, não se queixe do seu irmão, para que você não seja culpado. Vamos dar um exemplo. E isso quase não acontece no nosso meio, né, irmãos? Por exemplo, o irmão que fez o louvor ali, está em Tiago 5,9. Ele faz alguma coisa que me entristece, e em vez de eu perdoar ele, irmã Shirley, que a Bíblia diz, perdoa assim como Cristo perdoou, ou conversar com ele e resolver, não, eu não falo nada com ele, eu fico quieto, sorrio para ele, paz, irmão. Aí eu chego lá no Japa, antes de ontem ele fez isso, não está certo. Ele não podia ter feito isso comigo. Você sabe, né, Japa? Porque todo o bem que eu fiz para ele. Isso o Japa, homem de Deus, fala assim, você já falou com ele? Não, então eu não quero saber. Mas se o Japa foi ingênuo, fala assim, é verdade, irmão, depois de todo o bem que você fez, você não merecia isso. Mas como é que essa pessoa é traíra? Olha, ele não está certo. Aí o irmão aparece na porta, mudando assunto. Irmão, vamos tocar um louvor aí. O que diz a Bíblia? Esse tipo de pessoa hipócrita, ele fala, não tem poder nas suas palavras. Ele vai orar por você, não vai acontecer. Irmão, você viu alguém tropeçar na montanha? Ninguém tropeça numa montanha. Sabe no que a gente tropeça, pastor Daniel? Uma pedrinha pequenininha. Sabe no que às vezes a gente falha? Não é em coisas grandes, tipo, tacou a faca em alguém, arrancou a cabeça dele, foi pro culto e disse, eu te amo, Senhor. Assassinato a gente sabe que é pecado. Ninguém esguela alguém, pisa na cabeça dele, mata ele, depois chega no culto e fala assim, sabe que eu pequei? Coisa assim a gente sabe. Rouba a carteira da pessoa, pega e dá um tiro nela, rouba a carteira, sai correndo e depois vai pro culto e fala assim, será que assalto é pecado? Isso é coisa evidente. Agora, essas coisinhas pequenininhas que todo mundo diz, não dá nada. Não dá nada. Não, isso aqui não tem problema. Olha, não há poder nas suas palavras. Essas pessoas estão presas por pequenos laços. Mas nós queremos escapar. Se há algo do diabo, queremos romper. Vamos colocar em pé? Forte a palavra, né, irmãos?